os fundos imobiliários mais odiados da Bolsa de Valores do Brasil, que já vem acumulando uma queda de mais 50% no último ano. Eles chegaram a valer mais de R$110 por cota, hoje valem ali cada um 48 no HCTR, 50 e poucos ali no DEVA 11. Só que esse mesmo fundo também é amado por alguns outros investidores, tipo o Fábio, que falou que eles estão pagando bons dividendos, bora comprar mais para baixar o preço médio. Já tem outros investidores, que nem esse cara que comentou aqui num dos vídeos da gente, dizendo que o fundo HCTR estava quebrando. Como alguém pode falar um absurdo de um fundo imobiliário desse? Ou seja, são dois fundos imobiliários que guardam um monte de opiniões do lado bom e do lado ruim. Por isso, esse é o vídeo definitivo sobre o que é que você tem que fazer se você tem um desses fundos imobiliários ou se está pensando em comprar nesse momento. É hora de segurar, de vender, de comprar mais? Vamos responder isso tudo hoje, mas antes do vídeo começar, comenta aqui comigo. Você tem DEVA 11 ou HCTR 11 na tua carteira? Você ama ou odeia esses fundos? Me conta. E esse vídeo aqui fala muito mais do que somente sobre dois fundos imobiliários. Ele mostra um comportamento de mercado financeiro. Afinal de contas, para a gente dar um contexto, a história do DEVA 11 e do HCTR começa lá em 2020, quando os investidores começaram a crescer os olhos com os resultados que esses fundos estavam dando. Afinal de contas, o HCTR teve uma rentabilidade gigante entre os anos de 2019 até 2021. E o DEVA também não fica para trás. Apesar dele ter começado a negociar cotas na bolsa em 2020, ele teve um resultado muito bom nesse ano e em 2021. Além disso, o dividend yield por mês desses fundos chegou a superar 1,7%. E até ali estava tudo maravilhoso, o fundo performando muito bem, pagando um dividendo de quase 2% ao mês, e todos os investidores começaram a conhecer o ciclo positivo de um fundo imobiliário high yield, que é um fundo que normalmente carrega mais risco dentro da carteira. E como eu já expliquei aqui em outros vídeos, um fundo imobiliário de papel, ele tem uma grande função que é basicamente como se ele emprestasse dinheiro para empreendimentos imobiliários. Desse dinheiro emprestado, as empresas pegam esse dinheiro para comprar imóveis para a operação delas, ou muitas vezes até para construir novos imóveis, que tem ainda mais risco porque envolve construção no meio. E aí, quando as empresas pegam esse dinheiro emprestado dos fundos imobiliários, elas têm uma dívida com o fundo imobiliário e elas têm que pagar juros para esse pessoal, que vira dividendo na conta de quem investe no fundo imobiliário. No caso do HCTR e do DEVA, esses empréstimos que eles fazem para as empresas, eles são bem caros. Olha o exemplo do DEVA 11 aqui, as 4 primeiras maiores posições do fundo, que são os CRIs descritos dessas empresas aqui, ó. E quando a gente vai olhar para a taxa cobrada desses empréstimos, a gente vê o indexador de IPCA, inflação IPCA, mais uma taxa pré-fixada de, às vezes, mais de 11%, às vezes mais de 13% ao ano. Isso quer dizer que essa empresa pegou o dinheiro emprestado e só de juros ela paga IPCA mais 13% ao ano. Isso é pesado. Afinal, as empresas que eles emprestavam esse dinheiro eram mais arriscadas, por isso que ele pode cobrar um juros mais alto. Quanto mais risco, maior retorno. E com isso, o número de investidores cresceu muito depois de 2020 nos dois fundos imobiliários. Até que a história começou a mudar. A partir de 2020, a gente teve uma alta muito forte da inflação IPCA aqui no Brasil, como mostra esse gráfico da tela. E a resposta para a inflação e alta é os juros começar a subir no Brasil também, como a gente viu saindo da casa de 2,75% ao ano até chegar a 13,75%. E isso tornou o ambiente para negócios e para empresas no Brasil muito mais difícil, muito mais lento. E nesse momento, várias empresas começaram a quebrar, pedir recuperação judicial. Vide o próprio caso ali das lojas americanas, que entraram em recuperação judicial e demitiram mais de 5 mil pessoas nessa história. E de várias outras varejistas que também entraram no mesmo ciclo. Isso porque os juros altos, apesar de controlar a inflação, ele também desaquece a economia, desestimula os negócios, fazendo com que todo mundo que empresta dinheiro, os grandes bancos, os fundos imobiliários de papel, acendam um sinal amarelo para o que a gente chama de inadimplência. E são as empresas que tomam esses empréstimos, mas não conseguem honrar, não conseguem pagar os juros. Isso tudo começa a afetar inclusive o setor imobiliário, dificultando a venda de novos imóveis no Brasil. E essa foi a receita perfeita para afetar diretamente DEVA 11 e HCTR 11. Imagina lá que você tem sua empresa, acabou de tomar um empréstimo do banco para melhorar a tua economia ali, sendo que o ambiente de negócios desestimulou muito o comércio, as viagens. Isso fez com que você da empresa tivesse menos clientes, até porque um momento como esse começa a aumentar o desemprego no país, então as pessoas estão gastando menos. Aí você na sua empresa fatura menos, sendo que ainda tem um empréstimo muito caro com juros altos para pagar todos os meses. Resultado disso tudo, existem várias empresas que não conseguem pagar seus empréstimos e ficam inadimplentes. E é exatamente esse tipo de coisa que a gente vê quando abre o relatório de um dos fundos, o DEVA 11 aqui, ó. Nessa aba chamada Status do CRI, a gente vê em
vermelho principalmente os CRIs que ficaram inadimplentes, ou seja, não pagaram o que devem para o fundo. E aí vê que vários estão vermelhos aqui nessa lista e vários também estão em amarelo, dizendo que esse pessoal aqui está em atraso do pagamento, mas ainda está dentro do prazo de carência. Ou seja, no frigir dos ovos tem um monte de gente que não está conseguindo pagar o que deve. E para agravar a situação do HCTR e do DEVA, eles receberam uma chamada pela B3, Bolsa de Valores do Brasil, dizendo que eles ainda não tinham emitido o balanço financeiro referente a 2022, que deveria ter saído em março desse ano, mas até dias atrás não tinha saído. Os fundos já se posicionaram, já está saindo os balanços para todo mundo, e o resultado disso tudo é que o dividendo e a cota caíram muito. Dividendo esse que chegou a cair quase 80% de 2020 para cá. E aí, num momento como esse, o que é que o fundo imobiliário, o gestor, o que é que ele pode fazer para quem está devendo dinheiro para ele? Ele tem duas grandes opções. A primeira é alterar as condições de pagamento do pessoal. Ou seja, às vezes você está devendo uns juros ali que você tem que pagar até 2 meses. Você pode chegar com um cara do banco que te emprestou ou com um fundo imobiliário, nesse caso aqui, e dizer: poxa, ao invés de 2 meses, me dá 12 meses para eu pagar essa dívida aqui, que aí eu consigo. Os juros vai ficar mais dilatado, a parcela menor, e aí às vezes você consegue pagar. O DEVA 11 e o HCTR 11 estão fazendo isso com muito dos CRIs. Um exemplo é o circuito de compras, que significa quase 6% da carteira do DEVA 11 e que está pagando somente metade dos juros que devia. Mas pelo menos ele voltou a pagar alguma coisa ali, foi uma negociação. Importante lembrar que essa carência aqui dada, ela serve para até dezembro de 2023. Ou seja, na virada do ano, esse CRI aqui já vai ter que pagar os juros normal novamente. Mas isso é uma das formas que o fundo tem de negociar, dar mais prazo, reduzir os juros aqui para o pessoal conseguir ajustar as contas. E a segunda forma que o fundo tem de cobrar isso tudo é começar a liquidar as garantias dadas por esses empréstimos. Quando uma empresa vai pegar um empréstimo com alguém, esse empréstimo fica tão mais barato, ao passo que a empresa dá garantias para tomar esse empréstimo. E às vezes vão imóveis junto, vão as contas dos sócios da empresa junto, e os fundos podem pensar em começar a liquidar essas garantias para reaver o dinheiro também. E os dois já estão nessa de dar mais condição e reaver garantias. Dito tudo isso, a gente pode pensar duas coisas sobre a situação atual do fundo. Uma delas é uma narrativa mais otimista, porque pensa comigo, se os fundos caíram tanto de cota e de dividendos, justamente por causa da inadimplência dessas empresas, só que essa inadimplência aconteceu porque a inflação aumentou e os juros também no Brasil, o que fez os fundos caírem mais de 50% em 12 meses, além disso, que fez o preço sobre valor patrimonial ficar praticamente na metade, ou seja, os fundos estão sendo negociados pela metade do preço que eles realmente valem, mostrando que a cotação caiu demais mesmo. E aí agora o momento da macroeconomia é de queda da inflação novamente, como você consegue ver nesse gráfico, o que traz por consequência uma queda da taxa de juros a partir desse momento também no Brasil, sem falar na redução dos juros que estão sendo dadas como flexibilização até dezembro de 2023. Isso tudo deixa uma sensação que o pior momento já passou para os fundos. E se eles sobreviveram até agora, muito provavelmente daqui para o futuro seria só para cima. E quem segurou essa queda inteira iria ver seu dinheiro começar a ser reavido. Essa é a narrativa otimista. Daqui para frente as coisas só podem melhorar. Mas existe uma narrativa mais pessimista para isso tudo também. Poxa, mas a gestão dos fundos não age com transparência, não fala direito os balanços de 2022, nem muito bem como é que tá as negociações com cada um dos CRIs. Outro argumento. Os CRIs que estão dentro das carteiras não têm garantias o suficiente para serem liquidadas, são garantias muito ruins. O que pode fazer sentido até. Muita gente também dizendo que o HCTR vem pagando um dividendo que nem a próprio pagamento dos juros dos CRIs compensa. Ou seja, o HCTR está tirando dinheiro do próprio bolso, do caixa do fundo, para poder sustentar um dividendo que é meio fake. Tudo isso são argumentos que estão saindo na internet. E pessoas que perderam dinheiro com esses fundos e que tem muita coisa para reclamar, até no Instagram da própria Hectare, que é a gestora do fundo HCTR, isso não falta. Pessoal dizendo que a gestora é de amadores, inimigos da boa gestão e principalmente o pessoal reclamando da performance negativa das cotas. Ou seja, o que a gente vê muito claramente é que tem muitos argumentos otimistas e muitos argumentos pessimistas. Como é que você, investidor, principalmente que tem os fundos na carteira agora, precisa pensar nesse momento o que é que você tem que fazer? E aqui você tem duas soluções muito claras de como agir nesse momento. A primeira delas é a tua alocação de carteira, tua estratégia de carteira. Não tem como. Todo vídeo eu vou falar sobre isso porque é a coisa mais importante para você, investidor. Só que hoje eu vou te dar um exemplo claro. Por exemplo, olha para essa carteira que está aqui na tela. Um investidor de modelo arrojado, como a gente chama aqui no Clube do Valor, com os nossos clientes de Wealth Advisory, é um cara que vai querer ter um pouquinho da carteira em renda fixa
e vai querer ter 25% da carteira somente em fundos imobiliários. Beleza, é 1/4 do dinheiro dele que ele designa para fundos imobiliários. E aí eu vou trazer um caso real de um cliente que investe aqui com o time de Wealth do Clube do Valor para a gente olhar para o que aconteceu, principalmente com os fundos imobiliários dele. Nesse relatório grande aqui que a gente emite para o cliente, a gente mostrou as rentabilidades por cada uma das estratégias e cada uma das classes de ativo da carteira dele. Ações Brasil, ações Estados Unidos, renda fixa e, inclusive, fundos imobiliários. O que a gente vê é que esse cliente, de uns 4 anos para cá, teve uma rentabilidade positiva de quase 18% em fundos imobiliários, sendo que isso ficou abaixo do IFIX em 37%. Ou seja, a classe de fundos imobiliários desse cara aqui não conseguiu bater o principal benchmark, que é o IFIX, o que se traduz numa performance negativa para fundos imobiliários na carteira dele. Mas, mesmo assim, quando a gente vai olhar o histórico de rentabilidade dele, a gente vê essa linha azul escura, que sim sofreu na pandemia, mas no agregado está rendendo bem acima do CDI, o que fica ainda mais claro por essa imagem aqui, mostrando que a carteira foi praticamente o dobro da inflação, ou seja, trazendo retorno real acima da inflação do país para a carteira desse cara. E o que isso mostra é que mesmo quando uma classe de ativos ou alguns ativos específicos afetam a carteira do investidor, se ele tiver uma estratégia muito bem diversificada, as outras classes de ativos vão performar melhor e a carteira como um todo sobe, fazendo com que, inclusive, o cara consiga dormir tranquilo e conseguir esperar o ciclo dos fundos imobiliários voltar a performar melhor dentro da carteira dele. Imagina quando os fundos imobiliários começarem a melhorar essa carteira, como vai ficar. Isso tudo é fruto de uma assistência muito próxima que os planejadores financeiros aqui do nosso serviço de Wealth fazem com cada um dos nossos clientes. E aí, se você está assistindo esse vídeo, está com dúvida se a tua carteira está com a estratégia correta para proteger e rentabilizar muito mais seu patrimônio, a gente está com a oportunidade para fazer uma análise de carteira gratuita bem específica na sua carteira. Isso tudo com um dos nossos especialistas. Então, para você que tem mais de 300 mil reais para investir e quer ter um encontro pessoal com um dos nossos planejadores financeiros, preencha o primeiro formulário aqui no link da descrição desse vídeo, coloca as tuas informações que alguém da nossa equipe vai entrar em contato contigo. E essa é a primeira solução de como agir nesse momento. Ter uma estratégia de carteira claríssima para você saber exatamente o que fazer. A segunda é ter uma estratégia muito clara para selecionar fundos imobiliários. E aí pensa agora comigo. Esquece todas as narrativas do que está sendo falado de bom e de ruim desses fundos imobiliários HCTR e DEVA. Pensa que se você tiver uma estratégia clara para selecionar principalmente fundos mais baratos no mercado, você pode ter uma performance como essa que está na tela aí para você, que é o que rentabilizou acima do IFIX e do Ibovespa a nossa estratégia de fundos imobiliários nos últimos anos. Tudo porque a gente nunca focou em narrativas, o que é que a gente acha que vai acontecer com o mercado, mas sim nos números que os fundos imobiliários mostram. A ideia é sempre procurar fundos que estão ao mesmo tempo baratos e que ainda pagam bons dividendos nesse momento. E dentro disso, a gente seleciona 15 fundos imobiliários diferentes que se enquadram na estratégia para colocar dentro da carteira do investidor. Ou seja, volta lá para o mesmo exemplo do cliente, se ele tinha 25% da carteira em fundos imobiliários, 15 fundos diferentes ali dentro significa cada um pouco mais de 1% da carteira toda desse cara. Então, por mais que um ou outro fundo performe mal, existem outros fundos que vão performar melhor e isso vai se equilibrar, não vai machucar tanto a carteira de ninguém. Além disso, fundos imobiliários baratos são comprovadamente melhores em performance no longo prazo. Por isso, vamos olhar para o HCTR e para o DEVA, como é que eles estão em números, esquecendo todas as narrativas para a gente não entrar com a emoção dos investidores. E essa é a lista da estratégia S-Ranking, que está disponível para todos os clientes aqui do nosso serviço de Wealth Advisor do Clube do Valor. E aqui a gente tem as métricas de dividend yield mensal e de preço por valor patrimonial, que é justamente o que a gente quer para fundos baratos que pagam bons dividendos. Inclusive, se você quiser ter acesso a ainda mais detalhes sobre essa estratégia que performou acima do IFIX e do IBOV, vou te deixar um PDF gratuito explicando isso tudo e 7 fundos imobiliários que estão aqui nessa lista atualmente. Clica no segundo link da descrição para você baixar e ter acesso a esses fundos. Dito isso, quando a gente olha para a situação do DEVA 11 e do HCTR, o que a gente vê é o DEVA na primeira colocação da estratégia S-Rank, com preço sobre valor patrimonial de quase a metade do preço. E a mesma coisa para o HCTR. Ou seja, será que todas as notícias são tão ruins? Será que tudo vai se acabar de um jeito que um ativo que está sendo vendido pela metade do preço ainda traga mais prejuízo para os investidores? Ou será que com os momentos todos melhorando daqui para frente, os ativos que estão mais baratos não vão ser os que melhor vão se recuperar daqui para o futuro? A resposta certa para você, só você sabe. Mas com base em dados e em estratégias, o que a gente enxerga é o DEVA 11 e o HCTR. Ainda no momento de se pensar em aporte
aportes se a tua estratégia de carteira te der espaço. Por isso, se você ainda não tem clareza do que é que você tem que fazer agora, ou a tua estratégia de carteira está com algum buraco, ou a tua estratégia de seleção de fundos imobiliários não está muito bem definida. E para qualquer um desses casos, você tem a solução aqui embaixo nos 2 links que estão na descrição desse vídeo. Se teve alguma informação que te agregou aqui hoje, se inscreve no canal, deixa o like, vou estar te esperando no próximo conteúdo.